Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de Sociologia, né? Bom, a gente está vivendo um momento muito excepcional na nossa história pelo fato desse tal de coronavírus, né, atormentar um pouquinho a nossa vida. Mas, porém, contudo, entretanto, né, para que vocês não fiquem sem aula, né, e também para que vocês consigam, né, aprender, ter acesso ao aprendizado. Então aqui estou eu novamente para mostrar para vocês e para passar um pouquinho, né, do conteúdo, da continuidade, né, na verdade, das nossas aulas. Então, vamos recapitular o que se passou na semana passada. Na última semana, nós vimos a respeito do que? Dos sistemas políticos, né? Nós falamos a respeito do presidencialismo, que foi um sistema político onde o presidente ele é o chefe de Estado e chefe de governo. E aí vamos recapitular. Qual é a diferença do chefe de Estado para o chefe de governo? O chefe de Estado ele representa a nação. O que isso significa? Por exemplo, missões diplomáticas, acordos financeiros, acordos internacionais. O presidente ele tem que estar viajando, se fazendo presente, né? Ou seja, ele simboliza a nação, né? Em cerimônias oficiais, né? Ele representa a nação. Agora, chefe de governo é aquele que comanda todo o sistema de governo, né? E no caso, no presidencialismo, o presidente ele é chefe de Estado, porque ele representa a nação, e é chefe de governo, porque ele comanda o executivo, ele é o chefe do poder executivo. Diferentemente no parlamentarismo, onde o chefe de Estado não é necessariamente o chefe de governo, né? Então preste atenção nisso. O chefe de Estado representa a nação. O chefe de governo é aquele que chefia, né? É aquele que comanda o governo, todo o sistema de poder daquela nação, as instituições, a administração pública. Isso que é chefe de governo, tudo bem? Agora, partindo disso, nós já falamos sobre sistema parlamentarista, sistema presidencialista, e agora nós vamos começar a falar de formas de governo. Então, vamos ver, nós temos três tipos de sistemas partidários. Por exemplo, temos o monopartidarismo. E o que é o monopartidarismo? Ou seja, é um partido único. É apenas um partido no poder. Nós experimentamos isso, por exemplo, em exemplos históricos, na Rússia ou na União Soviética, caso você queira chamar assim, né, durante os anos em que o comunismo reinou ali. Esteve vigente até 1989. Nós tivemos também, temos na atualidade, ditaduras de partido único, como por exemplo em Cuba, no Vietnã, né, na China, onde existe apenas um partido no governo. Nós temos o modelo bipartidário, né, onde você tem no país dois partidos. Por exemplo, nos Estados Unidos nós temos dois partidos, né, que são os principais, né, o modelo bipartidário, onde você tem os republicanos e os democratas. No Brasil, durante os anos do regime militar, nós também tivemos o bipartidarismo, que no caso teve o MDB, que era a oposição consentida ao regime militar, né? E do outro lado temos a Arena. Tínhamos a Arena, que era o partido do governo, partido do regime militar, né, que era a Aliança Renovadora Nacional, se eu não me engano era essa a sigla. Então nós experimentamos no Brasil também o modelo bipartidarismo, mas também a gente não pode se restringir à época do regime militar. Se nós olharmos mais para trás também, durante o período do Império, nós também tivemos dois partidos políticos apenas. Um regime de bipartidarismo, que foi o Partido Liberal e o Partido Conservador durante o período imperial. Então nós temos aí um exemplo, modelo de bipartidarismo, né, experimentado aqui no Brasil, do que é o bipartidarismo. Agora, o pluripartidarismo, esse nome complicado, é bem simples.
é o que nós vivemos basicamente o modelo brasileiro hoje, que é o que? O modelo de vários partidos, né? Você tem uma amplitude de vários partidos. Aqui no Brasil nós temos 30 e tantos partidos, né? Em outros países também nós temos mais de 2 partidos. Então, o modelo que passa de 2 partidos é conhecido como o pluripartidarismo. Tudo bem? Bom, eu já comentei com vocês em aulas anteriores, mas só relembrando, né? O modelo bicameral e unicameral, né? Assim, nos partidos que adotam um modelo parlamentar, um regime parlamentar, como por exemplo, no Brasil nós temos o parlamento, que no caso nós conhecemos mais como Congresso Nacional, que temos 2 câmaras. Então, a Câmara dos Deputados e a Câmara do Senado. Ou seja, o nosso regime é um presidencialismo de coalizão, né? É um presidencialismo bicameral, porque o parlamento tem 2 câmaras, a dos deputados e a dos senadores, certo? E presidencialismo de coalizão por quê? Porque nós temos, para um presidente ele se manter uma sustentabilidade no governo, ele precisa ter uma coligação. Nós comentamos na aula passada que os modelos de partido no Brasil, o modelo partidário no Brasil, geralmente funciona com coligações. E como é que isso funciona? Basicamente, vamos lá, partido X, ele tem que se coligar, por exemplo, para eleger uma figura do executivo, seja presidente, vice ou coisa do tipo. Aí ele tem que se unir a partido Y, a partido Z e a partido W, né? Para coligar, e no caso, quando essa figura do executivo chegar ao poder, nós temos uma base de apoio. Então é assim que funciona no modelo de coalizão, né? Nos regimes políticos democráticos. No Brasil, como é que funciona o sistema eleitoral brasileiro? O executivo, nós temos o poder executivo, onde os cargos de poder executivo nós temos a eleição, onde funciona o modelo de primeiro turno e segundo turno, né? Quando a maioria dos votos não atinge números absolutos, né? Que é 50% mais 1, nós temos o que? Segundo turno. Se o sujeito ele é eleito já de primeiro turno 50% mais 1, não tem necessidade de segundo turno. Já agora, as eleições do sistema legislativo, do poder legislativo, ela é um pouquinho mais chatinha de se entender. Por quê? Porque no Brasil nós temos uma coisa chamada coeficiente eleitoral. E o que é isso? É uma forma de você ter representatividade de todos os partidos políticos dentro do Congresso Nacional. Então, por exemplo, às vezes tem um deputado que tem menos votos do que o outro, mas ele consegue, digamos assim, entrar, ser eleito para o Congresso, e o outro que teve mais votos, né, não conseguir. Por quê? Porque existe essa ideia de representatividade, de coeficiente eleitoral. Mas basicamente, vocês não precisam fazer nenhum cálculo doido para saber o que é coeficiente eleitoral. Basta saber o seguinte, gente: coeficiente eleitoral é um mecanismo de representatividade de todos os partidos dentro do Congresso Nacional. Tudo bem? E isso funciona também em todas as outras instâncias, tanto na esfera estadual como na municipal. Tudo bem, gente? Até aí. Alguma dúvida?